Olá! Mais uma vez estamos utilizando esse canal para divulgar o produto educacional produzido pelo Grupo de Pesquisa em Ensino de Probabilidade e Estatística da Universidade de Passo Fundo. Comigo hoje está Andriele dos Santos. Andriele, se apresente, por gentileza. Olá a todos, então, eu sou a Andriele dos Santos, eu sou mestranda, então, do Programa de Pós-Graduação do Ensino de Ciências e Matemática da UPF, sou orientanda, então, do professor Adriano Pasqualotti, e agora estou participando, então, do grupo de pesquisa no estudo de estatística sobre a sua orientação. Ok, André. Eu sei que hoje você preparou para nós uma apresentação sobre o histograma, um gráfico muito importante na estatística, que tem a sua aplicação para a representação de dados quantitativos na forma de classe. Nós vamos iniciar a apresentação, você vai fazer aí uma discussão, uma reflexão, uma argumentação sobre essa apresentação que você elaborou, e depois vamos discutir um pouco a importância do histograma, o que significa para o aluno do ensino fundamental, básico e mesmo do ensino superior, utilizar esse gráfico para apresentar os seus dados. Vou começar aqui a apresentação e aí você controla e faz toda a discussão em cima daquilo que você elaborou. Tá bem, muito obrigada, então, professor. Bom, então, nós iremos falar hoje sobre o gráfico histograma. Então, ele é considerado uma ferramenta, né, quantitativa para análise estatística, justamente por mostrar, então, a distribuição de dados que são registrados em um evento que está sendo analisado. Esses acontecimentos, então, que são evidenciados em uma população, então, delas são coletadas amostras, com as quais vão ser analisados, então, comportamento de dados e informações, mas a gente vai ver isso nos próximos slides. O gráfico histograma, então, ele é também popularmente conhecido como gráfico de barras, né, pois neles são, então, desenhadas barras regulares, que vão demonstrar, então, a distribuição de frequência, onde cada uma das barras, então, ela vai representar uma dessas classes. A sua altura, então, vai representar a quantidade e a frequência, então, absoluta, com que esse valor, então, vai ocorrer dentro dessa classe. O objetivo, então, do uso do histograma, ele é justamente, então, ilustrar como uma determinada amostra de dados vai se comportar, né, como que ela vai ser distribuída, então, nessa análise, e a partir, então, dele vai ser possível coletar informações a partir da análise, então, desses gráficos. Nós trouxemos, então, eu trouxe aqui algumas definições, então, sobre o gráfico histograma, começando, então, pelo seu significado, que ele vem do grego histo, significa mastro, do grama, escrita, que então a gente pode dizer que o histograma pode ser interpretado como uma escrita em longas formas verticais. Também ele pode ser definido como um gráfico de frequência, que vai descrever, então, a distribuição dos dados. Para Henriques, ele coloca, então, que a definição de gráfico, histograma, poderia ser uma técnica comum para análise exploratória de dados numéricos contínuos, uma vez que as classes, então, são estabelecidas, a distribuição de frequência e a sua representação gráfica são construídas. Eu trouxe também uma definição do portal Action, que é um portal que traz, então, estudos sobre estatística, e ele coloca, então, que o gráfico histograma é uma representação gráfica de distribuição de frequências de um conjunto de dados quantitativos contínuos. Falando, então, um pouco sobre a história do surgimento do gráfico histograma. Então, esse tema ele é acreditado ao advogado francês André Michel Guéry. A ideia, então, dele foi estudar, a partir da análise do indício dos casos de criminalidade em Paris. Então, a ideia dele foi estudar a frequência de crimes que estavam acontecendo em Paris. Ele começou, então, a sua análise a partir da divisão de Paris por regiões, e daí ele começou a contabilizar, então, a frequência de crimes em cada uma dessas regiões.
Diante disso, então, ele pensou numa maneira de melhorar e deixar mais precisa, então, essa análise dos dados que ele estava coletando. O que ele fez, então? Ele resolveu organizar essa frequência de crimes por faixa etárias, onde ele passou, então, a analisar em qual faixa etária havia mais incidência de crimes, e também ele afunilou mais quando ele começou, então, a analisar a incidência de crimes a partir de gênero. Então, esse processo que ele usou de categorizar os dados por faixa etária e gênero foi a primeira vez, então, que se evidenciou esse tipo de análise que está presente, então, no histograma. Mais ou menos em 1833, então, ele foi ouvido falar, então, sobre o termo histograma. Guéry, então, ele apresentou esse estudo que ele fez no livro que ele publicou, intitulado Ensaio sobre Estatística Moral na França, que foi publicado em 1833, onde, então, ele apresentou essa ideia que foi desenvolvida, né, por ele, ao fazer um mapeamento, então, desses crimes que aconteceram no país. Quando nós pensamos também, falamos sobre gráfico histograma, nós pensamos também em sua estrutura. Então, o gráfico histograma, ele possui dois eixos, né, com funções diferentes, onde o eixo horizontal, que é representado, então, pelo eixo X, ele vai ser dividido em pequenos intervalos, demonstrando valores, então, que vão sendo assumidos pela variável de interesse. E no eixo vertical, que é o eixo Y, ele é proporcional, então, à frequência dos dados, então, que são coletados. Então, conforme a frequência que esses dados aparecem, vão ser representados, então, no eixo vertical Y. Bom, então, quanto à utilização do gráfico histograma, nós encontramos, então, esse tipo de gráfico em diversas situações no nosso dia a dia, utilizando, então, ele como uma ferramenta qualitativa, mas considerando, então, dados quantitativos. Um exemplo que nós podemos, então, relacionar ao uso do histograma é, por exemplo, quando a gente quer representar a frequência etária de uma determinada cidade, a análise de pretensão de votos, ou qual horário do dia as pessoas acham melhor para frequentar um determinado ambiente, né? Enfim, são muitas situações em que a gente pode utilizar, então, o gráfico histograma. Um gráfico, então, o histograma, ele pode ser utilizado em diversas situações. Por exemplo, para resumir grandes conjuntos de dados graficamente, por exemplo, quando um conjunto de dados eles são apresentados em uma tabela, então, ou em um gráfico, fica mais fácil de entender, então, como os mesmos estão organizados, a sua frequência, e se torna, então, possível tirar algumas conclusões a respeito, então, dessa análise. Também pode ser utilizado para comparar resultados de um processo de análise com seus limites de especificação. Por exemplo, quando você vai adicionar um limite, então, de especificação de um processo para o seu histograma, você, então, vai poder determinar rapidamente se o processo era capaz de produzir esses produtos com qualidade ou não. E também ele é muito importante para comunicar essas informações graficamente. Podendo ver, então, com mais facilidade os valores que ocorrem, por exemplo, em relação à frequência, em que esses dados, então, vão ser analisados, né, situações que vão acontecer. Então, o gráfico histograma, ele é muito eficaz, então, para comunicar essas informações para quem o lê. Quanto ao histograma, então, ele é uma ferramenta com grande potencial, então, para comunicar essas informações, uma vez, então, que ele pode ajudar a verificar como os dados de um determinado sistema, eles são distribuídos ou de uma determinada análise. Ele também auxilia para determinar a resposta comum em um determinado sistema. Ele também pode auxiliar na identificação, então, da ocorrência de anomalias e entender, então, o comportamento desses dados em uma determinada análise. Como as vantagens, então? O que nós destacamos? O trabalho, então, com amostra para verificar o comportamento de uma determinada população, sendo, então, que essa população ele vai ser um grupo de elementos, né, que vão possuir ao menos uma característica em comum. Por exemplo, um exemplo que a gente pode citar,
Se for necessário, então, analisar a pretensão de votos para uma eleição presidencial. Então, a população vai ser o número de habitantes desse país. Claro que deve ser considerada, então, a questão dos votantes habilitados, né? Aí vai entrar, então, a questão da população geográfica, então, que seriam todos os habitantes daquele país, e a população estatística, então, que vai ser a base da análise, que serão, então, todos os indivíduos votantes, então, nesse país. Mas como seria, então, inviável e praticamente impossível, em termos de tempo e de investimentos, termos acesso, então, a toda a população, então, para isso é escolhida a parte de um todo, então, que vai servir para depois uma análise geral em busca, então, desses resultados. Também destacamos que, conforme, então, a variação dos dados e informações que são coletadas, o desenho do gráfico, então, pode variar. E nós apresentamos aqui, então, alguns tipos de gráficos que podem ser, então, encontrados em se tratando, então, de representação de dados. O primeiro, então, que eu coloco aqui é o gráfico simétrico ou normal, que ele acontece, então, quando o processo ele é padrão, e os dados, então, eles são praticamente estáveis, permitindo, então, variações pequenas. Também tem o gráfico assimétrico, que acontece geralmente, então, quando os dados eles são tolerados até um número limite, não podendo, então, ultrapassar esse limite. O seu pico, então, ele é concentrado em um dos lados, e os dados que ficam fora do padrão, eles vão decrescer, então, para o lado oposto. Também temos o gráfico chamado gráfico despenhadeiro. Nesse caso, então, os valores mais altos, eles vão se concentrar mais à direita ou à esquerda, conforme os valores são coletados, com o seu valor médio, então, fora do centro. E esse, então, é mais usado quando há falta de algum dado estatístico. Também temos o gráfico dois picos, que ele acontece, então, quando são apresentadas duas coletas de dados diferentes. Então, a partir dele é feita uma comparação dessas coletas. A análise, então, deve ser feita separadamente, observando, então, o desenho do gráfico. Temos também o gráfico achatado, que é também chamado de gráfico platô. Esse histograma, então, ele é característico por apresentar frequências de nível equivalente, bem próximas uma da outra. E, por último, então, temos o gráfico histograma pico isolado. Esse tipo, então, de histograma, ele é característico por apresentar uma barra, então, com um grande destaque em relação às demais, e, em geral, eles podem indicar, então, alguma falha na hora de coletar esses dados. Quando falamos também em histograma, nós estamos falando, então, dos conceitos de classe, de amplitude e frequência, que são dados, então, que são possíveis de analisar em se tratando, então, do gráfico histograma. Quanto às classes, então, nós podemos dizer que são, então, intervalos de frequência em que um determinado elemento vai aparecer ou que um evento irá ocorrer. Já a amplitude, ela vai se referir, então, aos valores mínimos e máximos presentes nessa classe. E ela é determinada, então, pela diferença entre o valor mínimo e o valor máximo. Em relação à frequência, então, vai ser a ocorrência, então, em que esses dados acontecem. Então, qual é o nível, então, de quantidade em que esses dados vão acontecer, vai, então, estar relacionado à frequência, que seria, então, a quantidade de dados, a quantidade de eventos, enfim. Os conceitos, então, que podem ser estudados em se tratando, então, do estudo do histograma, são os conceitos, então, de população, de amostra, de parâmetro, de frequência, de média aritmética, moda, enfim, são muitos conceitos que podem ser trabalhados, então, ao se estudar o gráfico histograma. E para finalizar, então, eu trago um exemplo de uma situação, então, que foi representada utilizando o gráfico histograma. Ele é um exemplo simples, mas que a gente pode, então, verificar alguns conceitos, então, que foram abordados nessa apresentação, nessa fala. Nesse exemplo, nós vamos analisar, então, qual é o tempo médio que os alunos, então, destinam para os estudos.
considerando, então, como os dados, as horas estudadas por dia e a quantidade de alunos, então, que estudam nesse determinado tempo. Analisando, então, esse gráfico, o histograma, nós podemos, então, coletar algumas informações. Por exemplo, que existem 3 alunos que estudam 1 ou 2 horas por dia, ou 7 a 8 horas por dia, que o tempo diário de estudo de maior frequência é de 2 a 3 horas por dia, com 6 alunos, então, estudando nesse tempo. Logo em seguida, nós vemos que 5 alunos estudam de 3 a 4 horas por dia. Esse número cai, então, quando nós analisamos o número de dados de alunos que estudam, então, de 4 a 5 horas por dia. Também podemos ver que apenas 2 alunos estudam de 5 a 6 horas por dia e que um único aluno estuda, então, de 6 a 7 horas por dia. Por esse histograma, então, é possível ver que quanto maior o tempo de estudo, menor é o número de alunos, né, que se disponibiliza, então, a isso. Muito obrigada, então, seria isso. Ok, André, muito bem. A gente percebe que o histograma, um gráfico, na realidade, simples, mas que ele tem um grande poder de representação. Você trouxe vários conceitos: parâmetro, estatística, frequência, amplitude, moda, população, amostra, num gráfico que visualmente é possível fazer uma leitura do fenômeno, uma leitura do comportamento da variável. Como que você, na condição de professora de matemática, de quem está num mestrado profissional na área do ensino, como é que você enxerga, como é que você percebe a condição do aluno de analisar um gráfico e fazer uma crítica argumentativa, reflexiva sobre o fenômeno apresentado no gráfico? Claro que, como nós estamos discutindo o gráfico de histograma, eu gostaria que você focasse no gráfico de histograma. Qual é a tua percepção sobre isso? Nós estamos realmente formando um aluno que consegue analisar um gráfico como é o gráfico do histograma? O que tu tem a nos dizer sobre isso? Bom, professor, pela minha experiência, então, em sala de aula, que já são 14 anos, eu percebo, então, que os alunos eles têm uma grande dificuldade, sim, em interpretar esses tipos de gráfico, aqui na questão da nossa fala do histograma. Não sei se por falta dos professores abordarem mais esse tema em sala de aula, trazerem mais esse assunto, né, para análise. Às vezes a gente traz, por exemplo, uma notícia escrita, mas que poderia ser, então, apresentada em forma de um gráfico, e ali o professor, então, ir discutindo os elementos que são apresentados nesse gráfico. Eu acho que falta um pouco isso, né? A gente tem falado nos últimos dias tanto dessa aprendizagem, tendo o aluno como centro, aonde, então, se tragam situações da realidade para dentro da sala de aula, e eu vejo o gráfico como uma possibilidade, como uma grande oportunidade, então, para gerar essas discussões, mas que, às vezes, os professores, eles não têm se dado conta disso. Um exemplo que eu tenho visto dessa dificuldade foi, como eu trabalho na educação básica, a gente aplica, então, a prova das Olimpíadas da Matemática, e muitos alunos, então, apresentaram dificuldade em coletar esses dados do gráfico, e, a propósito, foi um gráfico histograma que apareceu, acho que foi de 2018 ou 2019, e a grande maioria teve dificuldade, então, de responder as questões a partir da análise do gráfico. Eu acredito que deveria ser trazido mais esse gráfico para dentro da sala de aula, e a partir dali ser construída, então, essa aprendizagem, gerar as discussões, as análises. Ok. Não, é exatamente isso. A gente percebe que há quase um processo desconectado entre a formação e que ocorre na sala de aula com as demandas de uma sociedade, de uma contemporaneidade que exige do aluno, do cidadão, da pessoa, um processo de reflexão, um processo de crítica, de análise, de entender o conceito, entender
o comportamento. Me parece que o histograma é um dos gráficos mais importantes da estatística, nesse sentido de análise, e que eu tenho certeza que a tua contribuição na apresentação de hoje pode ser utilizada essa apresentação como um processo inicial para avançarmos nessa discussão. Agradeço a tua disponibilidade para estarmos aqui hoje elaborando esse vídeo e que tenho certeza que as pessoas vão poder utilizá-lo como um processo de aprendizagem, mas também como fonte, mas também para buscar mais conceitos, outras informações e que essa aprendizagem sobre esse gráfico, sobre este conteúdo da estatística seja efetivamente desenvolvido e cristalizado lá no ensino básico, no ensino fundamental e também no ensino superior. Agradeço a tua disponibilidade e até a próxima.